Então, vamos lá, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite de estudo, de aprendizado, onde com certeza teremos muitas reflexões que nos ajudam na nossa vida do dia a dia. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e ajudado pela espiritualidade amiga que com certeza aqui se faz presente. E que todos nós possamos ouvir essa palestra, fazer as nossas reflexões, aproveitando esse momento. Graças a Deus e que assim seja. Todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Perguntei ao Ângelo ali se ele estava cansado. Acordou às 5 da manhã, trabalhou o dia todo e veio aqui me escutar ainda. A caridade, né? Veja o esforço. Roberto ali também. Aproveitar, né, e falar hoje, falar sobre um pouco sobre o Laje, né? Que hoje nós tivemos lá o yakisoba. Muitas pessoas aqui, a gente teve a oportunidade de se encontrar lá, trabalhar junto e tal. E o resultado foi realmente excelente. Então, assim, sintam-se sempre motivados a participar, a seguir participando. A gente sabe que é difícil. Todas as tarefas, inclusive caridade, requer muita paciência, um exercício extremo, muito grande de tolerância, porque é um conflito de egos enorme, são muitas pessoas, e muitas pessoas querem ajudar, e às vezes, no excesso da tentativa de ajuda, acabam não ajudando tanto, e às vezes você tem que interferir de alguma maneira. Mas assim, não desanimemos, porque a tarefa é válida e quando a gente recebe o retorno e a gente vê a obra seguindo e funcionando aí há 100 anos, onde pessoas que aqui iniciaram, né, o Laje, que fundaram essa casa, que fundaram o Laje, enfim. Então vejam a durabilidade da obra, uma obra quase centenária, né? E que hoje está aí, em pleno funcionamento. Hoje, para vocês terem ideia, os voluntários da campanha do quilo fizeram a campanha do quilo. Está ali o Reginaldo, que colabora, que pega a van, que vai, que recolhe o pessoal, que leva para recolher alimento, que leva o alimento para o Laje. Imaginem vocês que hoje a nossa despesa com alimentação no Laje, sem a campanha do quilo, seria altíssima. Sem a presença, sem a ajuda da comunidade de Friburgo, seria altíssima. Então a gente vê o resultado de uma festa que traz recurso financeiro, é necessário dinheiro para manter a obra, não há outra alternativa, custa 4,5 milhões por ano manter o Laje, hoje, esse ano, mais ou menos, né? Ontem a gente estava pegando lá um panfleto, acho que foi o Roberto ou o Rogério, não me lembro, que pegaram um banner, não, foi o Newton, doutor Newton, pegou um banner, o banner de 2, 3 anos, acho que 3 anos atrás, né, Roberto? E estava escrito que a despesa era de 1.600.000, né? Ajudem um Laje, a nossa despesa anual é de 1.600.000, estava no banner. Hoje, custa 4,5 milhões para manter a instituição. Então, imaginem o esforço que é feito pela comunidade, e é uma obra que funciona. Eu garanto a vocês, não há ali ninguém tira dinheiro, não há benefício, não há desvio, não há nada. Muito pelo contrário, quando falta, quem ajuda, leva e bota. Então, podem continuar ajudando, acreditem na obra, acreditem nas pessoas que administram, naquelas que virão a administrar, porque a obra é séria e vale a pena, tá? Bom, então vamos falar sobre o Dia dos Mortos, né? No dia 2, me foi pedido para fazer um estudo em uma outra casa espírita sobre finados. E eu gostei do tema. Me sinto bastante à vontade para falar, né, para incluir nos meus estudos a morte, porque honestamente não vejo a morte hoje, tá? Não vejo a morte como algo assim sombrio, horroroso, que a gente tenha que
né, tem um medo danado. Não, acho que a gente tem que falar sempre. Eu acho que falar do tema morte quebra muitos preconceitos e muitos medos. Então eu acredito fortemente que é uma necessidade. E a doutrina espírita nada mais é do que uma preparação para a morte. Porque ela nos ensina, através da boa conduta, do exercício da caridade, o quê? Que a gente vai se preparar para que a gente possa ter um bom desencarne. Pessoas morrem todos os dias. Eu ainda abri aqui, eu sempre tenho mania de abrir. Hoje morreram 133.067 pessoas até o momento. Como morreu gente hoje, né? E não foi nenhum de nós. Tem alguns aqui que já morreram. Quem são os mortos de hoje? Já pensaram nisso? Exatamente. Os mortos de hoje eram os vivos de ontem. Quem serão os mortos do futuro? Se Deus quiser lembrados, somos nós, os vivos de hoje. Gente, não tem escapatória. Ponto final. Pode tentar o que quiser. Não vai ficar para a semente. Vamos morrer. Herculano Pires tem um livro, Educação para a Morte. Comprem e leiam. Estudem. Porque apesar do tema Educação para a Morte, o livro não fala de morte. O livro fala de vida. Porque ensina como nós devemos viver, tanto materialmente quanto moralmente, para que a gente possa renascer. Morte é o término de uma viagem material. Nós estamos aqui em uma experiência material, no corpo. Tudo que a gente vive, existem momentos ótimos, maravilhosos, mas tudo isso vai ficar para trás. A gente só vai levar a experiência. Material, financeiro, zero. Não serve para nada para a gente. Aí a gente, muita coisa vem na nossa... mas é ótimo ter dinheiro. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu não estou dizendo que nós não possamos fazer um esforço de melhorar de vida, de buscar o financeiro. Não tem problema nenhum. É válido. Veja o esforço que a instituição Laje fez hoje. Para quê? Para arrumar dinheiro. É uma obra que vive de caridade, que presta um serviço importantíssimo a idosos, mas que precisa de quê? Dinheiro. Todos nós precisamos. Mas não tem que ser o objetivo principal da nossa vida. Porque o dia que a gente morrer, o dia que deixarmos o corpo, a gente conseguindo desencarnar, deixar a matéria de lado, e tudo que nos liga à matéria, desencarnar, a gente vai renascer. Renascer aonde? Na pátria espiritual. É um renascimento. Morre-se aqui, nasce lá. Nasce aqui, morremos para a espiritualidade. Porque deixamos lá amigos, familiares, conhecidos, vivências.
E somos tolhidos disso, a gente não se lembra. Isso sempre foi uma questão que me intrigou. E eu sempre me fiz essa pergunta. Eu falei, como é que a gente pode esquecer e ter dúvida se a gente vem de lá? Se eu estava na erraticidade, na espiritualidade, chamem como quiser. Se eu estava lá, renasci, reencarnei, como é que eu posso ter medo de morrer, voltar para lá? Por que isso me incomoda tanto? E a gente tem que pensar dessa maneira, porque nós viemos de lá. Ninguém aqui nasceu de um caroço de feijão, de uma sementinha de planta, ou foi simplesmente... Não. Cada um de nós aqui carrega séculos de história e de experiência. Nascemos e morremos dezenas de vezes. Hoje encontramos a doutrina espírita que nos responde milhares de questões. E essa questão que sempre me intrigou é a questão 319, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Veja que Kardec pergunta: desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Era uma dúvida de Kardec. Se eu venho da espiritualidade, por que eu tenho dúvida? Por que isso me gera medo? Por que eu sou desconfiado com isso? A gente não deveria ter tanta dúvida em relação a isso, nem tanto medo, porque esse medo, naturalmente, ele é trazido de séculos e séculos, por nossos bisavós, avós, as histórias da morte, que a morte vem te buscar. Ninguém vai escapar. E a gente tem que encarar a morte como um renascimento, como uma nova oportunidade, porque é isso que vai acontecer. E aí Kardec, pensando em tudo isso, ele resolve trazer, não o tema finados, mas comemoração dos mortos, justamente por causa do finados. Todo mundo sabe a história, por que a gente comemora finados? Lá em 998, no ano de 998, um padre, um monge, ele, católico, ele criou essa data para que os católicos rezassem para aquelas almas que estavam no purgatório. Ou seja, morreu, as almas que não vão direto para o paraíso, elas fazem uma pequena pausa. Vamos ser delicados, né? Para ninguém ficar assustado. Isso segundo a Igreja Católica, tá, gente? Que tem muito a ver com o nosso pensamento, só que a gente destrincha melhor. Então, segundo a Igreja Católica, a pessoa morreu, a alma dela que não vai direto para o paraíso, que ela ainda tem algo a expurgar, vai para onde? Para o purgatório. E essa alma fica no purgatório por um tempo, até ela conseguir se limpar, expurgar e poder ir para o paraíso. Então esse padre disse que esse dia a igreja deveria se recolher para rezar para estas almas que precisam de oração para poder ter forças para sair do purgatório e ir para o paraíso. A ideia é boa? Eu acho excelente. Não vejo nenhum problema. Acho ótimo. E o Espiritismo também. Inclusive o Espiritismo diz: não rezem só no dia 2, rezem todos os dias. A ideia é tão boa que o Espiritismo ampliou a ideia. Rezem todos os dias.
para todas as pessoas, para todas as almas, para todos os espíritos. Então a ideia do catolicismo é fabulosa. E a gente, preocupado com isso, Kardec faz algumas questões aos espíritos. E a primeira pergunta, 320, podem ir lá, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? A nossa saudade toca os espíritos que já morreram? Vocês acham que toca? Saudade. Quando a gente sente saudade de quê? De coisa boa ou de coisa ruim? Alguém sente saudade de coisa ruim? Eu não, até o momento, ninguém falou para mim que sente saudade de coisa ruim. Então, quando a gente sente saudade, estou com saudade. Tenho saudade daquele bife à milanesa da minha mãe. Né? Ao gordo, aí a mente do gordo. Ó. Né? Então, saudade é de coisa boa. A gente não sente saudade de coisa ruim. Então, quando Kardec pergunta, os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? E os espíritos respondem, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são felizes e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então vamos começar as nossas reflexões. Que tipo de pensamento nós devemos ter ou emitir àqueles irmãos que já não fazem parte do nosso convívio material? Quando eu pego lá uma foto de um avô meu, de uma avó, de um tio, de um parente mais próximo que já tenha morrido, que tipo de pensamento eu preciso ter em relação àquele ser? Pensamentos bons. Ponto. Se você pegar uma foto de uma pessoa que não é boa e emitir pensamentos ruins, nossa, isso aqui era terrível, isso aqui me batia, que me causava dor, eu quero que ele queime no inferno, eu quero que ele vá para isso. Você acha que ele não vai receber isso? Claro que vai. Você acha que esses pensamentos, essas energias não chegarão a este ser que está desencarnado na espiritualidade? Claro que vai chegar. Claro que vai chegar. Você acha que aquilo vai trazer a ele o quê? Dor ou alegria? Claro que dor. Se ele estiver em sofrimento, só vai aumentar o sofrimento. Quem tem a oportunidade de trabalhar em reuniões mediúnicas, assiste isso com muita frequência. Assiste reclamações de espíritos que não são nunca lembrados. Nunca são lembrados. Então vejam a importância dos nossos bons pensamentos em relação aos espíritos. Vamos pensar nas coisas boas, no que a pessoa deixou de bom, nas boas mensagens. Coisas ruins todo mundo faz, todo mundo fez, todos nós fazemos. Se bobear, diariamente a gente erra, e muito. Vocês conhecem a história do Divaldo com o suicida do trem? Acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Né? O Divaldo passando numa banca, vou resumir para não me alongar. O Divaldo passando numa banca de jornal, há bastante tempo atrás, tinha um jornal e era a manchete do jornal era: homem se joga na frente de um trem
e deixa, acho que 6, 7 filhos, não me recordo, mas vocês podem depois pesquisar e saber. E aquilo chamou muito a atenção do Divaldo, e ele foi, viu a reportagem, anotou o nome do suicida, e a partir daquele dia, todos os dias, ele fazia parte das orações do Divaldo. O Divaldo tinha um caderninho, tem, né? Tinha, não tem, né? Tem um caderninho que ele diz que ele abre ali, ele tem o nome das pessoas que já morreram, as pessoas que ele faz prece e tal, que ele senta na janela do quarto dele, ele descreve, né, que está de frente para uma árvore bonita e tal, uma visão bonita, e ele faz as preces dele e lê os nomes das pessoas. E ele rezou, fez as preces por esse suicida durante mais de 20 anos. E aí um dia, na mesma posição, em frente à janela, ele está rezando e ele sente a presença de um espírito no quarto dele. E ele disse que aquele espírito tomou o ambiente de uma tal maneira e ele começou a chorar incontrolavelmente. Ele não conseguia parar de chorar, o Divaldo. E ele fala com o espírito, ele fala, pô, eu já tenho tanta coisa, tanto problema, e você ainda me faz chorar dessa maneira, né? Quem é você? E aí o espírito se apresenta a ele e diz, eu sou fulano de tal, que você reza para mim há 20 e tantos anos. E toda vez que você rezou para mim, eu escutei. Eu recebi as suas vibrações. E isso me ajudou a passar pelo momento que eu estava sofrendo. Então eu vim aqui lhe agradecer pelos anos que você passou rezando por mim sem me conhecer. Então vejam a importância de uma prece para quem já morreu, dos bons pensamentos, das boas vibrações. E vejam a importância disso para nós espíritas que acreditamos muito mais do que outros nesse processo. Porque nós estamos aqui em busca de quê? Esclarecimento, entendimento, porque a gente acredita em alguma coisa. Ninguém vai em uma casa religiosa escutar um cara falar durante 1 hora do nada. Particularmente, eu acho que todo mundo busca algo, busca alguma coisa. Além de conhecimento, a gente quer um entendimento diferente da vida. Então, sabendo disso, nós temos a obrigação de colocar isso em prática. Mais do que qualquer um outro. Ah, mas eu desconfio, eu acho que não pode ser assim. Não tem problema. Não concorda? Não tem problema. E se você chegar à conclusão e descobrir algo maravilhoso que responda melhor do que a doutrina espírita, traga para a gente, apresente para a gente. Porque a gente vai passar a seguir junto. Eu mesmo vou incentivar um monte de gente. Falar, não, vamos por aqui. Porque isso aqui é lógico. É lógico. Acordem de manhã, olhem para o céu e tenham bons pensamentos. Já falei isso aqui dezenas de vezes. O dia vai ser maravilhoso. Acredite, fale, repita, meu dia vai ser bom. Eu vou ter um dia produtivo. Encontrou uma pessoa na rua, dê bom dia, cumprimente. Seja agradável. O que a gente emite, a gente recebe de volta. É lei. Esqueça espiritismo. Isso é ciência. É assim que funciona. O que a gente deseja, a gente recebe. Ponto final. Ah, não quero acreditar. Não acredite, mas faça isso e você vai ver as coisas mudarem. Agora acorde de manhã, olhe para o céu azul e diga,
Tá quente. Que saco o dia de hoje. Não aguento, não. Vai me fazer um mal, minha pressão vai subir. Vai passar mal, vai parar no hospital. Entendeu? Vai ter um infarto, vai ter um problema. Não tem escapatória. Você se preparou para passar mal. E é capaz de chegar no final do dia passando a mão e falar, sabia que eu ia passar mal. Sabia, quando eu acordei eu já sabia que eu ia passar mal. Mas claro, você passou o dia inteiro se preparando para ficar ruim, vai ficar ruim. Faça um exercício. Esqueçam religião. Fala, não, aquele gordinho lá falou que é ciência, eu vou tentar. Tente. Mude seu pensamento. Se convenceu, leia, estude, reflita, pense. Faça o bem. E aí Kardec, não satisfeito com isso, ele faz outra pergunta. O dia de comemoração dos mortos finados, que foi agora, dia 2, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Interessante a pergunta, né? Eu, quando li a primeira vez até, dei uma risadinha, me deu até vontade de dar uma risadinha de novo. Porque é engraçado, eles se preparam para ir lá para o cemitério? O que vocês acham? A dúvida do Kardec é uma dúvida inteligente. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de solene para os espíritos? Aqueles espíritos, vamos lá, prestem atenção, aqueles espíritos que morrem acreditando nesse processo que nós estamos conversando. Finados, dia dos mortos. Eles não vão estar lá aguardando? Eles não serão comunicados disso? Eles não estarão materialmente tão agarrados ainda a todo o sistema que aquilo ali vai chamar a atenção deles? Claro que vai. Naturalmente que vai. É a crença dele, é o que ele acredita. Espíritos morrem e ficam dormindo. E passam, às vezes, séculos dormindo. Ah, mas como pode? Por quê? Porque eles acreditam que a morte é um sono profundo. E quando houver a oportunidade, Jesus vai ressuscitá-los. E dormem. É um processo. Assim como a gente acredita em várias coisas, assim como nós montamos o nosso dia, assim como nós estragamos o nosso dia ou tornamos ele maravilhoso, assim como nós atraímos coisas boas ou atraímos coisas ruins. Pensamento, energia, força, vibração, está tudo aqui na nossa mente. O meu espírito não é desse tamanho. Os espíritos dizem que o espírito é uma flâmulazinha, como se fosse uma chama, um fogo. É o que constrói tudo isso, é quem nós somos. Nós hoje somos compostos aqui por 3 partes, conhecidas por nós. A doutrina nos traz isso: espírito, perispírito e corpo físico. Quando eu morro, eu perco o meu corpo físico. Eu continuo com o meu perispírito e o meu espírito ali, que dá a esse perispírito força, vitalidade, movimento. O perispírito é o corpo espiritual. A Sueli já falou disso aqui dezenas de vezes. Construído, moldado com a energia do planeta, para a gente poder atuar no nosso planeta. Então, entendendo esse processo, a gente entende essa questão de Kardec. Ele pergunta, preparam-se ele para visitar os que vão lá no túmulo orar no dia de finados? Os espíritos a espiritualidade responde, os espíritos atendem ao chamado do pensamento
nesse dia como nos outros dias. Então eles vão ao cemitério? Vão. Claro que vão. Por quê? Porque lá existe a pessoa emitindo para ele um pensamento. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai lá no cemitério e chora, e se lamenta, e sente saudade, naturalmente. E é o espírito, naturalmente, que ele recebe aquilo ali. E muitas vezes ele fica entristecido pela situação. Ele não pode fazer nada. Às vezes a pessoa fala, não, vou rezar para minha avózinha, que minha avózinha vai me ajudar. Gente, pensem nisso. Pensem nisso. Às vezes a sua avózinha, que você ama, ela não está em condições de te ajudar. E aí você reza para ela, levando um problema, para que ela possa te ajudar. Como é que você acha que esse espírito vai ficar? Imagine você, morto, recebendo de uma pessoa que você ama, porque no futuro seremos nós os mortos, tá? Já é um exercício. No futuro, alguém estará lá falando uma prece. Sandrão, me ajuda. Eu estou aqui precisando de uma luz. E eu lá no umbral, agarrado lá na lama, sem poder ajudar o meu neto, ou meu filho, ou minha esposa, ou minha mãe. Como é que vai ser? Imaginem o meu desespero lá. Isso vai me ajudar ou me atrapalhar? Claro que vai me atrapalhar. A não ser que a gente tenha certeza que o Sandrão era um santo. Aí tudo bem. Pode fazer prece e pedir, porque eu vou ajudar. Agora, fora isso, não façam, porque vai atrapalhar. É isso que a gente aprende. É tão claro e tão tranquilo a gente estudar e tirar essas conclusões tão básicas, que a gente tem que passar isso para os outros. A gente precisa conversar sobre isso. É ruim falar da morte? Claro que não. Claro que não. Ou alguém aqui acha que não vai morrer? Não acredito que tenha alguém aí. Agora, outra questão, bastante interessante. Esse é um processo que nós, espíritas, não costumamos fazer. De que eu estou falando? Ir ao cemitério, ir lá na tumba, rezar. Blá, blá, blá. Por quê? Porque a doutrina nos ensina que não há essa necessidade. Não é preciso você ir ao cemitério para você fazer uma prece para a pessoa que você quer fazer. Pode fazer na sua casa, com toda tranquilidade. Ah, não, mas se eu for no cemitério ela vai receber diferente. Gente, se isso é uma convicção tua e você só consegue fazer lá no cemitério, vá ao cemitério. Vá ao cemitério. Faça sua prece lá no cemitério. A gente estuda que não há necessidade, mas falta de caridade nossa é recriminar a fé da outra pessoa. Kardec também fala sobre isso. Respeitar o próximo. Mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente ache que é diferente, que não há necessidade, a gente precisa respeitar. Então, se a pessoa quer ir ao cemitério, se ela quer acender uma vela, se aquilo ali é o que dá a ela a força necessária para ela se concentrar, para ela fazer a prece, para ela emitir, mesmo que a gente não acredite, e mesmo que a gente discorde do processo, não tem problema, é a fé da pessoa. Quando for o momento, ela vai entender de maneira diferente. Muitas vezes alguém me pergunta de outra religião ou que pensa de uma maneira diferente, fala, Sandro, e se você
morrer e chegar lá e não for do jeito que você pensa? E aí? Já pensaram nisso? Não é uma pergunta interessante? E aí, se a gente morrer e não for do jeito que a gente pensa? Porque não se enganem, muitos espíritas que desencarnam chegam nas mesas mediúnicas e falam o quê? Gente, é muito diferente. Não é tão fácil. É muito difícil. Então não basta um sorriso, um aperto de mão, uma prece. É necessário mais. Vamos pega a história. Pega a história. Qual foi o ser mais perfeito que pisou no planeta Terra? Foi Jesus? O que fizeram com Jesus? Crucificaram o cara. Não é brincadeira. Contrarie um grupo grande, mesmo que nesse grupo tenha amigos seus. E você vai ver o que é. Por isso a tolerância, o exercício, a paciência. Por isso eu comecei falando sobre paciência, sobre tolerância, sobre a necessidade da gente fazer o que é preciso fazer. Esperando o quê? Ter uma boa morte? Sim, melhorar, sair daqui melhor. Já falei para vocês uma vez, meu filho me perguntou: papai, como é que eu sei se eu fui bom ou se eu fui ruim na outra vida? O que a gente responde quando uma criança faz essa pergunta para a gente? Pensem aí. Seu filho chegar para você, como é que eu vou saber se eu fui bom ou se eu fui ruim? Analise seus pensamentos hoje. O que é que te move, as suas vontades, seus vícios? O que é que mais te dá prazer? Quando você vê alguma atitude estranha, ruim, o que você sente? Quando você vê uma pessoa praticando um ato muito ruim, o que é que você sente com aquilo ali? Você seria capaz de tomar qualquer atitude para crescer na vida, para ter dinheiro? Esse é você. Isso mostra quem você foi. E como é que eu posso ter certeza que na próxima eu vou estar melhor? Faça diferente. Tenha boas atitudes. Faça o que é preciso fazer da sua vida. A gente tem aqui um manual. A gente estuda para isso. Então vejam que não é difícil. É possível. E a gente está aqui porque é possível. Nós reencarnamos porque nós acreditamos nisso. Nenhum de nós aqui veio parar no planeta Terra não acreditando que seria possível sair daqui melhor. Nascemos com esse objetivo. Então a gente tem que se convencer disso. Para quê? Para que no dia de finados, pelo menos no dia de finados, alguém faça uma prece para a gente. Toda noite vocês lembram dos entes queridos que já desencarnaram? Quem tem pai aqui desencarnado, avô, avó, irmão. Façam um exercício. A gente se lembra? A gente se recorda? A gente faz uma prece? E quando a gente se lembra, o que a gente emite? Coisa boa, coisa ruim? Veja o exercício que a gente tem que fazer. Eu mudei muito o meu pensamento em relação a isso
com os estudos, com as histórias que a gente escuta. Às vezes o cara morre lá no Japão. Existe uma tragédia lá no Japão, acontece lá, bate um trem, descarrilha, morrem 100, 200. Vai adiantar a gente fazer uma prece aqui? Vai? Vai, claro que vai. Isso aí. Por quê? Porque fechem os olhos aí agora, pensem no último lugar que vocês estiveram viajando. Você já está lá. Pensamento é assim. Pensou, chegou. Rápido. Então aconteceu. Fechou o olho, pensou. E prece, gente. Prece. Preste atenção. Prece não é palavra bonita. Não é palavra, não é você pegar o caderno e ler. Tudo bem, eu entendo, tem dificuldade para se concentrar. Você quer escrever ou você quer ler uma prece? Leia, mas leia entendendo o que você está lendo. Sinta as palavras que estão saindo. Senão não funciona. Não adianta fazer prece decorado. Para nós estar no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feito a vossa vontade. Acabou. Não façam. Não façam porque não funciona. Agora, se você fecha o olho, pensou na pessoa, paz e luz para aquela pessoa, muito amor, acabou, é uma prece. Você está emitindo algo bom. Você faz no carro dirigindo, você faz subindo uma escada, você faz aqui nesse momento. Lembrou de uma pessoa aí, pensa coisa boa. É como você vir ao centro espírita, sentar ali para tomar um passe e ficar pensando no boleto que vai vencer amanhã. Não vai receber nada. Não adianta. O boleto só vence amanhã. Não antecipe o sofrimento. Amanhã você sofre. Hoje nós estamos aqui. Relaxa. Aproveite o momento. É assim que a gente tem que trabalhar. E é assim que a gente tem que levar ao próximo, levar aos outros e àqueles que já morreram, as nossas boas energias. Kardec continua. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Veja que Kardec vai tentando, buscar, aprimorar um pouco mais. É a curiosidade da pessoa. Então é uma reunião que eles vão fazer ali na sepultura, já que eles são atraídos, eles se preparam para aquilo, eles vão fazer uma reunião na sepultura. Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então por que nesse dia tem mais espíritos no cemitério? Porque tem muito mais pessoas ali, emitindo pensamentos a todos aqueles entes queridos que já desencarnaram. Então eles vão ao encontro. E ali comparecem. Não deixa de ser uma reunião, não deixa de ser um encontro. Muitas vezes é a única oportunidade que aquele espírito tem de rever, às vezes, um ente querido, que não lembra dele quase nunca. Que vai lá aquele dia e faz aquela prece, então o espírito, naturalmente, ele vai se comover com aquilo e vai comparecer. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a gente. Quando você faz um bem a uma pessoa, e essa pessoa fala, pô, Valéria, obrigado, puxa vida, olha, toda vez que eu a vejo, eu a cumprimento e agradeço. Isso não traz satisfação? Os espíritos sentem a mesma coisa. Somos nós amanhã. Me lembrei de um caso, vou contar para vocês. Já está chegando no final. É comigo, então posso falar. Algumas pessoas sabem. Há 4 anos atrás, mais ou menos, eu já fazia parte lá do Laje, da diretoria, e eu estava viajando, estava em São Paulo, e aí eu recebi uma foto do grupo é um grupo de diretoria, de um senhor que estava abandonado na rodoviária de Duas Pedras.
Foi colocado no grupo, esse senhor está abandonado e tal, né? A gente se comunica e tal. E aí eu abri a foto, e quando eu abri a foto, eu olhei, eu falei, eu conheço esse senhor. Aí eu abri e ampliei a foto, eu chamo ele de Cici. Ele inclusive está no Laje, desde essa época. E eu abri a foto, e aquele senhor, eu tinha acho que 9 ou 10 anos, né, mãe? Mais ou menos. Brincando na rua Carlos Éboli, aqui atrás do Cavalo Preto, onde eu fui criado, aqui no centro. Eu vinha escorregando entre bananeiras ali com meus primos, a gente sentava na bananeira, escorregava e pá. Um caminhão de lixo, de entulho de obra, tinha jogado na pirambeira ali, na beirada do terreno do meu avô, entulhos de obra, vidros de janela. E eu vim escorregando e caí em cima daquilo ali. Abri a minha perna aqui, tenho aqui até hoje, abri a minha perna, raspou meu osso, pegou em cima e fiquei ali. Esse cara me pegou no colo, subiu a escada da minha casa comigo no colo, e imaginem que eu já era gordinho na época, né? Subiu a escada, não sei quantos degraus tinha, mas eram bastante degraus. Ele me subiu comigo no colo ali, né? Porque eu estava sangrando, né? Minha tia, quando me viu na escada, achou que eu tinha morrido. Essa minha tia, por acaso, é viva até hoje ainda, tem 83, 84 anos, tia Adélia. Saiu correndo desesperada, porque eu era sangue puro, e o cara me carregando. E aí eu contei isso no grupo, né, da diretoria. Ele está lá no Laje hoje. Tem os problemas dele e tal, mas está lá já há 4 anos. Não em decorrência disso, passou por todo o processo, mas precisava e necessitava de atendimento. E eu, toda vez, sempre que eu estou em Friburgo, todos os dias eu vou ao Laje de manhã, eu rodo e tal. E aí eu paro lá com ele, eu vou lá, falo com ele, ele tem muita dificuldade de falar e tal. Quando ele me vê, os olhos dele enchem d'água. Toda vez. E eu falo com ele, pô, Cici, se não fosse você, cara, eu não estava aqui, rapaz. E eu chamo, às vezes, uma técnica, uma cuidadora, eu falo, ó, esse cara aqui salvou minha vida. E tal, e ele enche o olho d'água e ri, fala. Gratidão. É um exercício, entendeu? No momento de vida que ele está passando, que já é dificílimo, se você aproveita a oportunidade, não estou dizendo que eu sou santo, não, eu erro pra caramba. Não tomem isso como santidade. Eu erro muito, mas é a oportunidade que eu tenho de falar para ele e de mostrar a ele que ele me ajudou. Eu estou andando aqui, talvez graças a ele, e ao médico que me operou. Mas por ele ter sido tão rápido, ter me pegado, ter me levado rapidamente para casa, que ali eu ficaria, né? Pelo menos durante algum tempo. Sangrando, imagine. Criança, não sei. Mas o cara salvou minha vida. Então, se eu tenho a oportunidade, eu preciso demonstrar isso para a pessoa. Talvez seja o único momento que ele tem ali durante a vida dele, diante do sofrimento que ele passa. Talvez seja o único momento de alegria. É aquele dia de manhã que eu passo ali e falo, ei, Cici, beleza, pá. Então vamos aproveitar isso, porque a gente tem cada um de nós aqui, eu tenho certeza absoluta, que cada um de nós aqui tem uma oportunidade todo dia de falar alguma coisa para alguém. Agora a gente precisa falar. Se a gente não falar, a pessoa não vai saber. Pensou? Faça prece. Sentiu necessidade de ir ao cemitério, vai lá. Se é aquilo que te move, vai lá. Ninguém tem direito de recriminar a fé de ninguém, nem de atrapalhar em nada. E aí Kardec continua. Sob que forma comparecem e como seriam vistos
se pudessem tornar-se visíveis. Como esses espíritos apareceriam ali no cemitério se a gente pudesse ver? No momento que a pessoa está ali fazendo a prece. E os espíritos respondem, aquela pela qual eram conhecidos em vida. Então ele vai aparecer para você da maneira que você o conhecia. Gente, claro que existe uma série de fatores, aqueles que estudam um pouco mais, sabem que alguns espíritos não têm essa capacidade, alguns aparecem um pouco deformados, da maneira que estão, decorrente de sofrimento e tal, mas isso é um outro processo. O que vale a gente entender é que, vá ali ao cemitério, se é isso que te move, vá, faça. Não tem problema. Não tem problema. Mesmo sabendo que não há necessidade, que de casa nós podemos fazer o mesmo exercício e a mesma prática e ajudar da mesma maneira. Então vamos aproveitar as oportunidades que nós temos, as chances que nós temos de fazer o bem, de ajudar o próximo, mesmo que seja sentado em casa fazendo uma prece. E rezar para que, além de ter um bom desencarne, que é um processo doloroso para todo mundo passa por esse processo, mas se a gente tiver uma vida boa, regrada, se a gente fizer o que tem que fazer, a gente vai ter mérito. Teremos, sem dúvida, um desencarne mais suave. Acreditem nisso. Se a gente não tem força, se algo lhe falta para fazer o bem, aí é que eu digo, olha o entendimento. Pense no dia da sua morte, você fala, ó, se eu não fizer isso, quando eu morrer, eu vou sofrer. Com certeza você vai fazer, porque ninguém quer sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Ninguém. Então, se a gente tiver oportunidade, temos que fazer. Temos que fazer. Tem várias histórias, vários relatos, espíritos que nasceram para sofrer de tal maneira, perder um braço, perder uma perna, e ameniza-se. Por quê? Porque começou a trabalhar no bem, porque mudou o pensamento, mudou a vida. Então ele não precisa, às vezes, passar por um sofrimento extremo, passa por um sofrimento menor. Então, acreditando nisso, a gente tem a oportunidade. Então, espero aí ter trazido reflexões para todo mundo. Sem medo, não tenham medo da morte, porque é suave, é tranquilo e todos nós vamos passar por lá. Então não tenham medo, não se assustem, porque eu tenho certeza que todos nós, e não rezem para mim, tá? Porque eu não terei condições de ajudar. Estarei passando no umbral. Boa noite a todos aí.